O Ministério da Cultura apresenta Mostra Arte.on. Hoje conversando com Bruno Pacheco, proponente dos projetos Em Comunicação e Viajante Urbano. A Mostra Arte.on é viabilizada por meio de incentivo à cultura. Tem como instituição beneficiada o Hospital Pequeno Príncipe. Patrocínio é da Adani, Grupo Incopostes, Cia Petro, Itambé, Agrosul Catarinense e Via Mac e Dicomp. A realização é da Benest Produções Culturais, Ministério da Cultura, Governo Federal, Brasil, União e Reconstrução. Eu sou a Betina, uma das produtoras do festival. Seja muito bem-vindo, Bruno. Um prazer falar com você. Prazer. Então, Bruno, essa conversa aqui é mais para a gente conhecer os artistas, né? Um pouco da obra deles que a gente está exibindo aqui na nossa mostra e conversar um pouco e conhecer um pouquinho melhor vocês. Então, você acha que você pode começar falando um pouco da sua trajetória, o que você tem feito, quais são as suas motivações artísticas? Perfeito. Meu nome é Bruno Pacheco, eu sou formado em comunicação. Na faculdade de comunicação, eu tive contato com audiovisual, né, através do laboratório de vídeo, eu formei na PUC Minas, e aí eu trabalhei como monitor no laboratório de vídeo e tive contato com uma série de pessoas, assim, de parceiros que até hoje, assim, temos uma proximidade. Então a gente começou um trabalho coletivo lá atrás, né, de criar os trabalhos, né, e trabalhos em vídeo, trabalhos com experimentação e participei de mostras, enfim, foi aí que começou na faculdade. Eu integrei um coletivo que não existe mais, que era o coletivo Teia, um desdobramento dessa conexão foi feita na faculdade, pessoal eu sou de Belo Horizonte, né? Uhum. Então, assim, eram pessoas que formaram na PUC Minas e outros formaram na Universidade Federal. Então, a gente se uniu, formou esse coletivo que existiu por um longo tempo. Depois, né, assim, entrei também no mercado profissional de, né, publicidade, política. Então, assim, eu sempre trabalhei com audiovisual. Tem, assim, quase, sei lá, 28 anos que eu estou trabalhando com isso, vivo disso. Né? Depois eu fiz depois de formado e de ter seguido esse caminho aí, tanto fazendo projetos mais autorais, né? Esses trabalhos que a gente está mostrando aí, que vai mostrar, quanto esse trabalho mais comercial, né? Um trabalho que a gente faz para ganhar um dinheiro também, né? Eu formei em cinema, uma pós em cinema e depois uma pós em artes plásticas e contemporaneidade. Ai, que legal. Então, tem essas três formações, né? Duas especializações, uma na PUC, né? O cinema na PUC e artes plásticas e contemporaneidade na Guinhar, que é a Universidade Estadual de Minas Gerais. E aí, desde então, a gente está aí vivendo disso e trabalhando com isso, com audiovisual em geral, vamos dizer assim. Mas o que me Uhum. dá mais prazer são esses trabalhos aí que a gente vai mostrar, né? Sim. Que Que é o legal, que a né, gente conversar curte. com você, que a gente tem conversado bastante com outros artistas que são bailarinos, músicos, atores, né, e que eles tiveram que se reinventar na pandemia ali e trazer o audiovisual para a arte deles, né? E você não, você já é do audiovisual mesmo desde sempre, já tem esse trabalho antes da pandemia. O que que você sentiu assim que mudou nesse período, porque um pouco do nosso festival, né, ele foi criado na pandemia com um pouco dessa ideia de recuperar os vídeos, as produções que foram feitas naquele período, ou também não, né, em outros períodos, mas tem um pouquinho disso, então, sei lá, o que você poderia dizer que mudou um pouco no seu trabalho, no seu audiovisual nesse período, assim. Com um impacto enorme, assim, né? Todo mundo, de Uhum, repente, o pessoal do mercado audiovisual parou, né, de trabalhar, não só, né, todas as profissões, mas, por exemplo, filmagem não tinha como acontecer, né? uhum, Pô, pessoal que trabalha em maquinária, né, pessoal da técnica, o pessoal que filma mesmo, que está ali no set de filmagem, foi diretamente afetado, assim. Quem trabalha, às vezes, com edição, ou pós-produção, uhum, teve, às vezes, opção de trabalhar com imagens de arquivo, né? Igual
essa oportunidade do festival, eu cheguei a assistir uma live Uhum. anterior, que é isso, a ideia surgiu durante a pandemia. Eu acho assim, mudou assim, na pandemia mudou e continua mudando, né? Eu acho que tem a questão da inteligência artificial hoje, que é Uhum. muito, que assim, a gente começa a ver aí algumas experiências que, assim, é impactante demais essa Uhum. mudança, né? Enfim, eu acho que o acesso também a todos, né, da tecnologia, né? Você tem smartphones que têm qualidade enorme para captar imagem, e você já edita no próprio aparelho e posta. As pessoas que desenvolvem o próprio trabalho, elas mesmas já fazem a divulgação, já geram o próprio conteúdo, então tudo isso muda, né? É uma mudança assim que a gente enxerga que vai ser cada vez maior e mais rápida, né? Uhum. Acho que é importante a gente estar se adaptando, né, a Sim. essas novas realidades, a gente estar atento a isso. E eu acho interessante essas pessoas terem tido essa oportunidade de se aproximar do audiovisual, né, durante a pandemia para poder dar vazão, né, à criação delas, porque assim, era um momento Uhum. de dificuldade mesmo, todo mundo sozinho, né, e Sim. assim, acho que a arte, né, a cultura, o audiovisual foi muito importante nesse período aí Foi, da com pandemia certeza. para poder tirar um pouco do sofrimento, da tristeza, né? A gente Uhum. poder estar conectado assim dessa forma para aliviar um pouco o que foi, Com né? certeza. Muito pesado. Sim, e pegando o gancho ali de que você falou já de inteligência artificial, de tecnologia, a gente já pode passar para o teu primeiro vídeo, que é o Em Comunicação, que fala um pouco disso, né? Desse mundo digital, dessa mídia, dessa tecnologia, é, esse over de informação, né? É. Então, você podia falar um pouquinho para a gente como que veio essa ideia, como que ele foi criado. Então, foi esse projeto, né, esse vídeo em comunicação, ele surgiu como um convite da ONG Contato, que é uma ONG aqui de Belo Horizonte. Eles realizaram um seminário Cultura e Pensamento em 2010, sabe? E aí eles tinham, era um seminário internacional com pessoas da África, da América Latina e da Europa. E aí, cada dia, se não me engano, eram 5 dias, cada dia tinha uma temática. Então, era cultura e diversidade, cultura e direitos humanos, cultura e comunicação e tal. E aí, eles convidaram 10 realizadores para criarem micronarrativas sobre essas temáticas. Eu fui chamado para fazer sobre cultura e comunicação. E aí eu Uhum. criei esse vídeo. Então ele surgiu a partir das conversas, né, desses diálogos aí entre essas pessoas que participaram do seminário nesse dia Ah, da cultura e comunicação. uhum. Então, assim, era uma coisa super livre, assim, cria uma micronarrativa a partir desse tema. E eu optei por assistir o que foi falado, né, e aí eu resumi dessa forma, Uhum. entre os três pessoas que falaram, que era o Bubacar, Bobacar Diop, o Fernando Vicário e o José Márcio Barros, tinha em comum o que está no vídeo é o que eles falaram em comum, né? Assim, aí Uhum. a partir daí eu criei com mais da internet e tal. Então, assim, é de 2010, mas ele soa natural até hoje, assim, Sim. soa atual até hoje, né? Uhum. É óbvio que, né, ali a gente estava. Acho que as coisas ficaram muito mais complexas depois, mas acho que tem uma essência aí que é isso, Que assim, essa permeia ainda. Uhum. profusão de imagens, de informações, a gente meio que se perde hoje, é tudo manipulado, né? Muita coisa manipulada e aí direcionada para a gente muito muito pela inteligência artificial mesmo, né? Chegar para a gente o que a gente quer ver, né? Então, é isso, eu acho que é um trabalho que é interessante falar dele agora, porque, pô, já são quase 15 anos aí Sim, que ele foi filmado, né? Que ele aconteceu, né? Porque depois a gente soltou ele, se não me engano, em 2011. legal. E assim, você tem outros trabalhos como esse que são cortagens e colagens de imagens e coisas assim? Tem, assim, não, Você não exatamente como esse. não é muito a sua Não, linha, assim. é, é, Esse fugir um pouco. não, eu acho que
talvez como montador, sim. Eu acho que eu tenho meu trabalho. Na verdade, sim, eu sou diretor, mas eu acho que o meu trabalho que eu mais trabalhei foi edição e finalização. Entendi. Foi minha base, né? Então, Uhum, acho que eu tenho alguns outros trabalhos que tem um pouco dessa estética mesmo, dessa forma de montar e de contar e uhum, tal. E aí, assim, engraçado você perguntar, porque a ONG Contato, depois ela realizou um projeto era uma série chama Educação e Cidadania. Assim, a ideia, assim, a estética mesmo, a linguagem desses episódios, ela teve como referência o Em Comunicação. Então bebeu um pouco Ah, nessa fonte aí. Então, teve uma. eu fui editor dessa série, entendeu? Ah, que Eu acho que legal. ela deve estar disponível Uhum. no Teve uma YouTube. Teve continuidade, uma então. continuidade. E, assim, acaba que o meu trabalho, eu já fiz um pouco de tudo, sabe? Assim, Uhum. então, assim, Sim, atualmente eu tenho feito outras coisas, mas acho que no audiovisual a gente vai seguindo vários caminhos aí durante esse sim. tempo que eu falei aí de carreira, né? Sempre, né? Tem que ir se É, adaptando e criando é. coisas novas e achando outros caminhos. Legal. E sobre o segundo vídeo, Viajante Urbano, o que que você pode contar pra gente ali, né? Várias imagens, né, de diversos lugares no mundo. Eu vi que na sinopse você coloca que as imagens estão continuamente se atualizando, né? Então, uma dúvida que ficou para mim assim é se você continuou esse projeto, se tem outros vídeos como esse projeto de outros lugares, outros. Pode falar um pouquinho. Pois é, esse projeto, o Viajante Urbano, ele surgiu primeiramente numa viagem que eu fiz para o Peru e para a Bolívia. E aí eu comecei a experimentar essa história de colocar o celular nas janelas do ônibus, do trem, do carro, do metrô, do barco, do avião. E aí eu comecei a guardar esse material e depois eu comecei a indexar, né? A organizar isso, ó. A gravação foi feita para o lado direito, foi de dia, foi à noite, foi. Enfim, eu comecei a organizar isso meio que para depois ter como criar conexões, assim, Uhum. multitelas, né? Entre elas. A ideia era essa. E aí, assim, o primeiro trabalho que eu fiz, que na verdade, assim, eu chamo de programa traveling, porque o traveling é tanto a viagem quanto o movimento do cinema, né? Da Movimentos. câmera, né? Uhum. Então, Sim. e aí, assim, o ponto de partida é isso, é você colocar a câmera e deixar ela estabilizada ali, seguindo o ponto de vista ali do viajante, né? E aí eu criei uma instalação, uma videoinstalação aqui no Sesc Paládio, em Belo Horizonte, chama Viareiro, que foi com esse material da Bolívia e do Peru. Então foi o meu primeiro trabalho. E depois eu fiz esse vídeo que eu enviei ele para o Festival do Minuto. E ele foi um dos destaques assim no ano que eu mandei, né? Uhum. E aí, assim, eu continuei por um tempo. Eu te confesso que hoje eu tenho gravado menos. Uhum. Mas eu tenho um banco de imagens aqui enorme, assim. Legal. Aí, assim, eu acho que depois eu não dei tanta continuidade, mas ele ainda não morreu, não. Ele ainda pode. Eu tenho um projeto maior que eu escrevi para o Itaú Cultural que chama Traveling, que aí ele tinha era uma vídeo instalação e tinha uma coisa mais complexa, assim, da construção dele, mas ele acabou não acontecendo, assim. E eu deixei, aí Que eu parti pena. para outros projetos, mas assim, não tá 100%, não parou Não ainda totalmente, não. parou. Só vamos dizer que é uma pausa, assim. Aham, pode Foi ser uma pausa, resgatado. pode ser resgatado, Legal, sim. legal. É isso, Bruno. Você quer compartilhar mais alguma coisa? Falar o que você tem feito mais agora? Se tem algum projeto aí para ser lançado recentemente? Curiosamente, eu vou lançar um documentário hoje, Olha é, só que legal! na televisão, na Rede Minas, daqui, né, nossa aqui. Vai Uhum. passar hoje às 10 horas. Para quem quiser aí, tem um link, né? Se você entrar na internet, digitar Rede Minas, tem lá ao vivo, você consegue assistir. Quem não tiver televisão, não for de Minas, né, quiser assistir, Uhum. dá para assistir pela internet. É um documentário
52 minutos contando a história da azulejaria, da arte azulejar em Minas Gerais, tendo como guia um artista que é renomado, um dos principais artistas da arte da azulejaria, que é o Alexandre Mancini. Então, é um projeto que a gente começou há uns 7 anos atrás, Nossa! porque a gente Uhum. teve além de pandemia, teve questões também de bloqueio do Ah, dinheiro, uma confusão que eu não ah. acho que vale entrar, mas assim, é um projeto que demorou para sair, mas está saindo, que vai ter sua primeira exibição hoje. E aí eu Que acho que é bom. isso, assim, hoje a minha carreira está muito, tô produzindo conteúdos para TV, né, e conteúdos mais documentários, né, tô Uhum. desenvolvendo séries e documentários, mesmo longas, médias, é o que eu tenho feito, assim, meu trabalho mais artístico, autoral, ele tá indo por aí, sabe? Mas Que assim, ainda legal. tô de olho nos outras coisas que eu fiz também, inclusive esses vídeos aí mais curtos que a gente vai ver na Mostra Arte On. Sim, Continuo pensando neles. Em breve a gente solta alguma coisa aí também, por aí. que bom. Legal, legal, Bruno. Obrigada. Então, só para lembrar, né, você e quem está assistindo a gente, que esses trabalhos que a gente conversou hoje são exibidos amanhã, a partir das 7h30. As exibições dos vídeos da mostra estão acontecendo nas terças, nas quintas e nos sábados. Vão até o final de fevereiro pelo canal da Benest Produções Culturais no YouTube e ficarão salvos por lá para quem quiser assistir em outro momento, em outro horário. E essas conversas aqui que a gente está tendo com os proponentes, elas estão acontecendo nas segundas, quartas e terças, e também estão salvas aqui no Instagram e vão ficar salvas no YouTube também. E aos domingos a gente tem a exibição de parte do acervo da mostra com acessibilidade, com tradução de Libras e audiodescrição. E o seu vídeo em comunicação fará parte dessa exibição acessível também, num Maravilha. dos domingos. Então vai dar para ver ele acessível também. Então é isso. Muito obrigada, Bruno, pela conversa. Tudo de bom aí. Sucesso no seu lançamento de hoje. Obrigado, eu que agradeço. Foi um prazer conversar com você, Betina. E que Prazer. tenham várias outras Mostra Arte On aí pela Que frente. Sucesso para tenha. vocês. Sucesso. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau, tchau.